Olá, amigos, que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, domingo 3 de julho, a lição de número 2, ela tem como título Surpresas. Como é bom, nós sentirmos, a presença de Deus na nossa vida, saber que Ele está ao nosso lado, presente, nos amparando com sua mão poderosa. Mesmo, quando às vezes nós sentimos assim sozinhos e talvez perdidos, diante de tantas surpresas dolorosas que podem ocorrer de várias formas na nossa vida, que são chamados, os crisóis, A vida ela é feita assim de lutas, de dificuldades e problemas. E o próprio Jesus afirmou que nós teríamos aflições nesse mundo. E por isso Pedro, em sua epístola, ele nos exorta e ele nos diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Que está lá em 1 Pedro, no seu capítulo 4, versículo 12. Aqui o apóstolo Pedro, ele estava exortando o povo de Deus para não cair na armadilha, de acreditar que as aflições, as dificuldades, as tribulações da vida sejam alheias à experiência da vida cristã. E a vida nesse mundo, assim, que mesmo nos dias de hoje, e na época dele, sempre foi assim de um grande conflito entre o bem e o mal. E que nós, cristãos principalmente, nós passamos assim por verdadeiros crisóis, que são ocasiões onde nós somos severamente provados. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem entender por que Deus permite que seus filhos passem por provações. Alguns cristãos reagem, desaprovando esse crisol de forma assim bem negativa. Reclamam de Deus, de outros se revoltam e dizem que foram abandonados por Deus, que elas foram amaldiçoadas ou pagando por erros que cometeram no passado. Mas ao olharmos as Sagradas Escrituras e vermos tudo sobre isso, sobre essas provações, não é nada disso. É claro que existem provações que nós passamos que são consequência de erros, de erros assim que nós cometemos na vida, falhas que nós cometemos. Mas na maioria das vezes nem sempre é assim. E às vezes nós levamos assim nesse mundo que está sujeito assim a erros, práticas assim e provações para nós. E Deus permite para que nós possamos obter uma purificação, para que seja retirado todo o mal de que há em nós e para que nós possamos ser pessoas melhores, sejam transformadas em um novo caráter e seja retirada todas as escórias, esse mal que existe e defeitos que nós temos. E isto acontece tanto com pessoas justas como pessoas injustas. Todas as pessoas sofrem nesse mundo. E todas elas passam por este crisol. E devem ser consideradas assim, normais. E elas podem ser assim, esperadas em acontecer. E nesse crisol, Deus nos prova, Deus nos purifica. Deus, ele derrete o nosso egoísmo, a soberba. Deus elimina assim as asperezas, as escórias do nosso caráter, maldoso que nós temos, para que
nós possamos assim brilhar que nem ouro, para que nós possamos se aproximar do puro caráter de Jesus. E esse crisol está nas mãos de Deus. É Ele que tem o controle, é Ele quem mede, é Ele quem pesa, é Ele quem avalia. E é Deus quem sabe até quando nós poderemos suportar esse crisol. Porque Ele sabe, né, o fardo que nós podemos carregar. Ele conhece a nossa estrutura. Alguns assim são surpreendidos assim porque aparece, né, o sofrimento, porque tem assim uma visão assim, simplista, né, da vida cristã. Não conseguem entender os desígnios de Deus, e o sofrer para o verdadeiro cristão não deve ser surpresa, e sim considerado como algo positivo, onde nós devemos nos alegrar, porque é através das adversidades que Deus vai demonstrar a sua glória e faremos de nós vencedores. Por isto que o apóstolo Pedro exorta os cristãos nessa epístola, que está lá em 1 Pedro 4, a se comportarem com paciência, com integridade, sobre a atual perseguição severa que todos passarão. E por isso que ele menciona e insinua nessa epístola que passar por crisóis não é coisa estranha ou coisa incomum, principalmente do povo de Deus, que deverá ser né, perseguido, porque nós somos peregrinos aqui, e as pessoas que não pertencem a Deus não gostam dessa vida que nós levamos, acham anormal para eles. E em seu texto, que embora tenha sido sofrido aqui como Cristo, que ele também, Pedro, passou por várias perseguições, um crisol tremendo, ele também fala para nós que nós devemos agir com fidelidade a Deus, pois Ele, Deus, estará com cada um de seus filhos, né, passando por este crisol, dando ânimo e dando esperança e conforto. A nossa vida nesse mundo é feita assim de imprevistos, surpresas, num mundo de pecado, num mundo em que o inimigo ele habita, e nós estamos sujeitos a tudo. Nem tudo que é bom vem de Deus, e nem tudo que é ruim vem de Satanás, porque muitos dos erros são consequências nossas, são escolhas nossas. A própria Sagrada Escrituras falam que os ímpios, né, podem prosperar, enquanto os justos podem sofrer aflições, provas e dificuldades, perseguições. Por isso que o apóstolo Pedro, no texto que nós vimos hoje, fala para nós não estranharmos isto, o que acontece entre nós. Que você, meu amigo, minha amiga, que devolve o dízimo, que procura ser uma pessoa correta, é fiel a Deus, também vai passar por um crisol, provações, e agora hoje, em que o mundo está sendo finalizado, um pouco antes da volta de Jesus, surgirão perseguições devido a nós expressarmos a nossa fé em Cristo. E a perseguição, ela nunca esteve fora ou alheia, né, à nossa vida cristã. É só ver a vida, né, dos primeiros cristãos, né, como o próprio Pedro, discípulos de Jesus, né, que sofreram perseguições. Onde na história do mundo os cristãos têm sofrido, né, por pessoas que são incrédulas, não acreditam em Cristo. A nossa vida cristã, ela é totalmente diferente do mundo. Produz aversão àqueles que não são crentes, eles não gostam. Pelo estilo de vida que nós levamos, onde no mundo vive cheio de libertinagens, prazeres,
enganos, mentiras, a valorização de bens materiais, mais do que os espirituais, e onde o cristão comprometido constrói a sua vida baseada em Cristo, em outros valores que são diferentes daqueles que estão no mundo. Onde nós cristãos, nós procuramos ser humildes, e o desejo assim de honrar e glorificar o nome de Deus, e isto sim provoca perseguições lideradas pelo inimigo de Deus, que ele quer adoração para ele, causando tremendas provações aos cristãos. E isto, Satanás quer atacar a Deus através do seu povo, porque nós somos a menina dos olhos de Deus, e Satanás sabe que atingindo ao povo, está atingindo a ele, Deus. E neste mundo estranho, afetado pelo pecado, os cristãos que estão aqui são todos peregrinos. Estamos aqui de passagem. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é pertencer à família de Deus que estará nas mansões celestiais. E aqui neste mundo, Satanás ele é o príncipe que um dia enganou Adão e Eva e tomou por base e por domínio aqui. E tudo que nós fazemos assim para adorar e glorificar ao Deus que criou o universo enfurece o inimigo. E toda a adversidade sofrida, segundo a vontade de Deus, quando nós se aproximamos assim dele, quando nós buscamos um relacionamento com ele, nós somos vencedores, porque aquele que sofre por esse Deus maravilhoso, ele ganhará o galardão. E todas essas aflições serão vitórias futuras, onde nós teremos o caminho real para o céu. Por isso que Jesus ele faz um convite direto para você, meu amigo, minha amiga, para aceitar a Ele como Salvador e Senhor, porque Ele quer tirar você deste mundo mal que existe nesse momento, principalmente na finalização do mundo, onde Jesus está próximo de voltar. E Ele, Jesus, quer que você aceite como Salvador, sabe para quê, meu amigo? Para te levar para as mansões celestiais, um lugar onde não haja mais dor, perseguição, não haja mais morte. E sabe por que Ele quer fazer com isso, com você, e te levar para as mansões celestiais? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.